Vamos lá. Vamos testar aqui de novo, gente, porque tivemos alguns probleminhas técnicos. E aí, Thaís, tudo bem? Vamos lá falar hoje sobre Customer Success com a nossa querida Estefânia, que já vai conectar aí com a gente. Pois é, aqui de manhã a vista é privilegiada. Tá me ouvindo aí, Stefânia? Tô ouvindo. Agora até melhorou o áudio. Ficou Até bom. melhorou, né? Uhum. Então, Stefânia, Bom dia, né? vamos. Primeiro, bom dia Bom, aí pra quem que tá entrando. bom dia aí pra todo mundo, né? Que tá com a Sei- gente Eu sei que aí na agora sua de casa manhã. tá muito calor, aqui tá uma friaca Aqui tá acho que uns 17 graus, mais ou menos, tá bem ameno. e deve estar uns 6 graus agora. 6 graus? Caramba, É. friaca mesmo, né? Mas que vista bonita. Que parte da cidade você tá? Eu tô. Acho que eu nem sei que bairro que é aqui, meu. Mas é um condomínio aqui. E aí fica meio afastado, né? A gente vê a cidade de longe. E eu gosto daqui porque é bem fresquinho, né? De manhã. Tem uma pista de caminhada também que a gente não precisa ficar de máscara, né? Igual no parque. Uhum. Uhum. E aí é bom esse momento aqui de manhã, já começar o dia energizado, né? É isso aí. Bom dia, Então, pessoal. bom dia aí a todos, né? O que que você acha da gente começar se apresentando aí, Stefania, para quem não conhece, né? Quem não Uhum. me conhece, dos seus seguidores, quem não te conhece, Acho dos uma meus. ótima ideia. A gente vai desativar os comentários, vamos deixar os comentários. Então, Vamos vamos deixar o pessoal comentar alguma coisa, se a gente quiser falar, né? Beleza, então. Então Pode vamos. começar, então, se você quiser. Vamos lá. Então, gente, sou o Agostinho, né? Eu trabalho com projetos de estruturação de processos, né? Implantação de sistemas de gestão, ajudando aí as empresas a fazer mais com menos, né? Então, na Paladinos, que é a minha empresa, aí a gente trabalha gerenciando projetos nesse sentido, né? De otimização de sistemas de gestão. E na Trentin também atuo em parceria aí com toda a equipe de gestão e tecnologia, também estruturando os processos e nos projetos de implantação de escritórios de projeto ou otimização de gestão de projetos, especificamente nessa área de melhorar a padronização das atividades e a maneira como as empresas gerenciam os projetos, né, que a gente ainda vê bastante necessidade de transformação e de conscientização do quanto é importante fazer cada dia melhor, né, as coisas que foram feitas no passado. Sim. Bom, para quem não me conhece aí do Insta do Agostinho, meu nome é Estefânia. É, eu trabalho na Trentin, foi lá que eu conheci o Agostinho, né? Eu trabalho com Customer Success lá. Não faz muito tempo que eu estou trabalhando com Customer Success, faz mais ou menos uns 4 meses, né? Antes desse período, eu trabalhava com marketing, a maior parte do tempo. E a gente passou por uma reestruturação da empresa, né? A empresa cresceu bastante, né? Houve duas fusões. Então, a gente viu a necessidade de implantar, né, essa área lá de Customer Success. Sim. Aí foi que houve essa mudança aí, né, no meu, na minha trajetória de carreira. E Escolheram foi você, muito né, Stefania? bem-vinda, porque eu sempre gostei de trabalhar com cliente, assim, uma, sempre tive uma veia aí comercial, por assim dizer. Uhum. E também tem uma empresa, né, de produção de pastas artesanais de amendoim, que é a Fitbot, Uhum. aqui. E nela eu já tenho trabalhado essa questão de relacionamento com o cliente. Não exatamente Customer Success, a gente vai explicar aqui melhor um pouquinho para vocês. Sim, Então, é com isso. certeza. Muito bom. Então, Stefania, eu acho que é importante, antes da gente começar a falar, né, sobre Customer Success, falar sobre, digamos assim, o contexto que a evolução do cliente, né, do tipo do cliente, gerou a, a criar essa área, né, que ocasionou essa área. Daí estou sugerindo aqui a gente fixar o assunto da live, vamos lá, Customer Success.
Eu ia fixar, mas fixa aí, então. Boa. Obrigada, Thaís. Então, vamos falar um pouco disso, Stefania? O que você acha? Da gente Vamos sim, vamos explicar, né? né? Contextualizar o porquê que começou-se a falar disso dessa forma, né? É, E por que que é importante agora as empresas estarem ligadas em Customer Success, porque houve uma mudança muito grande do comportamento do cliente, né? E as empresas agora não têm mais o foco, assim, em pelo menos comunicar que elas são boas, né? Que elas fazem tudo certo. Até porque que a gente sabe que independente da empresa, né? Ela vai ter problemas de qualquer ordem. Então, além de ser, digamos assim, incoerente, ela falar que nós somos maravilhosos, a gente vai fazer tudo certo, né, desde o momento zero, é muito mais coerente passar a mensagem do seguinte, que a partir do momento que você entra em contato comigo, que você adquire meu produto ou serviço, aí sim a gente vai fazer com que a sua empresa ou a sua experiência seja uma empresa que faça venda para cliente, né, seja melhor. Então, o foco está agora no cliente, na experiência que ele tem, no sucesso que ele tem, né, e também no que é sucesso, né, porque é aquilo. O que é sucesso para alguns clientes que podem comprar o mesmo produto pode ser diferente, né? E até para o mesmo cliente hoje, sucesso pode ser diferente amanhã, né? E sim, existe uma necessidade constante das empresas estarem repensando isso e não estar só olhando para dentro. Hoje elas têm que olhar para fora, por quê? Porque o cliente está no foco de tudo, né? Ele tem o poder de escolha e isso exige uma mudança de mentalidade das empresas, né? Então, assim, pra gente passar ali um histórico. O que que aconteceu, né? Por que que houve essa mudança em si, né? Uhum, A gente estava ali em meados dos anos 90, né? E as empresas de software, elas eram empresas, assim, inovadoras, né? Eram empresas que estavam traçando aí novos mercados, novas tecnologias, elas estavam difundindo. E aí, nesse contexto aí, surgiu uma empresa de software que resolveu trabalhar de uma maneira diferente. E uhum, ela, assim, até dizem que ela não foi a primeira, exatamente a primeira, mas a questão é que ela foi disruptiva, assim. Ela criou um sim, modelo de negócio diferente e puxou toda uma cadeia de outras empresas nesse mesmo modelo. Então, essa empresa foi a Salesforce, né? Ela teve essa ideia de que, poxa, por que que trabalhar com software? A gente vai ter que pegar um software, vender caro, implantar ele na máquina ali, né? Colocar ele na máquina e tal. E aí acabou a ligação com o sim, cliente. Eu queria que a tecnologia fosse fácil, de fácil acesso, certo? uhum, E aí, foi final dos anos 90, né? Mais ou menos 99 aí, eles sim, criaram, né, esse modelo de venda através de assinatura. Então, era um produto mais barato, porque você ia pagar ao longo do período dessa assinatura fracionado, né? sim. Só que foi uma coisa muito disruptiva, foi muito diferente para a época. Para vocês terem uma ideia, empresas como Mas Microsoft, né, isso, como Adobe, é. não tinham um modelo de negócio assim. Então foi Imagina, você ia no mercado, você pegava lá na prateleira sua caixinha com Windows 98, né? E aí é, você passava ali no caixa do mercado e comprava, Windows 98 tantos exatamente, reais, né? Daí você tinha que pegar o CD ou o disquete, não sei, e lá instalava no seu computador, né? exatamente. Então, a empresa, aquele era o momento do contato do cliente com a empresa, né? Ele, no supermercado, ele pegava o software, levava para casa, pagava no caixa, ele que nem era uma pessoa que representava a empresa, e depois tinha que, de certa forma, lidar ali com os pepinos à medida do possível, né? Mandando e-mail, assim por diante, né? Exatamente. E a Salesforce já criou essa disrupção absurda. Não, você não precisa no mercado comprar, vamos assinar, né? E E aí, concomitante a isso surgiu, né, sim, um novo conceito, uma nova cultura, que começou sim, também dentro da Salesforce, sim, que foi o Customer Success. E por quê? Né? Esses clientes que para quem eles vendiam por um modelo de assinatura que chama
Software as a Service, da sigla SaaS, né? SaaS. Uhum. Eles, esses clientes, eles entravam por um modelo de assinatura, passavam aquele período, ou cancelavam a assinatura, já que eles faziam a venda, e aí acabava o contato, por assim dizer. Ou eles davam continuidade, né, com a assinatura, desde que eles estivessem satisfeitos, felizes, que aquele software tivesse agregado em alguma coisa para eles, né? Sim. Então, a preocupação deles inicialmente era vamos vender, vamos colocar a gente aqui dentro, vamos aumentar nossos clientes. E em determinado momento, eles perceberam que isso não era suficiente, porque era como se fosse um balde furado. É até uma expressão muito utilizada ainda em Customer Success, Sim. que é antiga, tem algum contexto ainda, né? Que é o balde furado. Quanto mais gente entra, né? Vai entrando e gente vai saindo também. Você não tem controle dessa pessoal que está saindo, dos clientes que estão saindo. Sim. Então eles nunca tinham o balde cheio. O balde nunca estava Exato. cheio. Eles colocavam, aumentavam, quanto mais leads entravam, quanto mais clientes eles colocavam, né, nesse funil, e é tudo embora também, porque eles iam desistindo, cancelando, não renovavam a assinatura. E eles começaram a entender a necessidade de que, para aquele cliente ali que entrou, que fez a assinatura, era muito importante ter um acompanhamento com ele ali no momento da entrada, né? No momento que ele se tornasse cliente. E ao longo desse caminho, né, dele, até o momento da renovação da assinatura, para que ele pudesse renovar a assinatura e continuar ali dentro, né? E assim eles encherem esse balde. Outra coisa também que foi muito importante que eles perceberam é que eles enchendo aquele balde ali, colocando os clientes e eles renovando também, significava que eles estavam satisfeitos, né, com aquele serviço. Eles poderiam também servir como promotores da marca, né, à medida que satisfeitos eles pudessem divulgar os pontos positivos da empresa, né, o que aquele software estava agregando. Então, eles pensaram, poxa, a gente pode usar até os nossos próprios clientes para poder difundir a nossa marca, desde que eles estejam obtendo sucesso com os nossos resultados, né? Sucesso com os nossos produtos, com o nosso serviço, com o nosso atendimento. Sim, eu acho legal abrir um parênteses sobre isso, que é o seguinte, a Salesforce ela nasceu, né, para resolver um problema de venda, certo? Né? Então é aquilo, como que a gente vai estruturar o nosso processo comercial, quais dados que a gente vai gerenciar nisso, e à medida, né, que eles resolveram esse problema, fizeram eles mesmos, né, em primeiro lugar, venderem mais, eles viram que não é o suficiente, né? Então é legal como quando você vai resolver um problema, por consequência, você acaba tendo que evoluir nisso. Você encontra outras necessidades de otimização, né? E isso é importante por quê? Porque muitas empresas, elas ficam estagnadas ali, não resolvem nem os próprios problemas que elas sabem que precisa resolver, e elas, assim, deixam de evoluir muito, né? Então imagina, se a Salesforce não tivesse entrado no mercado para resolver o problema de vendas, provavelmente não viria dela essa resolução de problema de retenção, né? E elas nem conseguiriam ver isso e pode ser que demoraria até para as empresas começarem a se preocupar com isso, né? Não adianta eu vender, eu tenho que ter retenção, né? E isso é muito importante, né? Porque imagina, você vende uma coisa e a pessoa fica insatisfeita, né? Você, na verdade, não só criou um problema porque a pessoa sacrificou recursos ali para um negócio que ela não gostou, né? Como você está, digamos assim, comprometendo o futuro da sua empresa, porque é como você falou, se o meu cliente não está satisfeito comigo, ele vai virar um detrator da minha empresa, né? E isso contamina o mercado, né? As pessoas ali ao redor dele vão se contaminando. Isso é muito ruim, né? Para a marca, para a reputação, né? E até mesmo para as pessoas que estão lá dentro. Porque imagina, eu acabei de vender para um cliente aqui, mas ele ficou um mês só e saiu. Né? As pessoas ali, se elas não têm muita consciência disso, elas ficam, poxa, o que aconteceu? O que eu poderia ter feito de diferente, né? E aí, quando elas começam a se conscientizar sobre essa necessidade de retenção, muda o jogo, né? E aí, é claro, você transforma uma coisa que já existia, né, uma necessidade de retenção, em uma coisa sistematizada. Não, então como que eu vou tratar a retenção de clientes? Eu vou tratar
com o Customer Success, que aí a gente vai entrar no seguinte, o que pode ser um Customer Success, né? Como que eu vou fazer a jornada do meu cliente ser satisfatória, né? Tem toda essa questão. E aí a empresa ela começa, digamos assim, a ter que cruzar o modelo de negócio dela com o tipo do cliente, a necessidade do cliente. E aí é uma nova jornada que precisa ser traçada. É. Então, é nesse contexto que surgiu a ideia, né, inicial. Então, foi realmente lá dentro do Salesforce, isso foi difundido de uma maneira muito, muito interessante, porque esses clientes antes, né, eles não tinham muito poder, por assim dizer. Isso até que você comentou aí no começo da live, né, de falar, as empresas, elas trabalhavam a parte de marketing delas falando que elas eram, né, que elas eram as melhores e tudo mais. Compre de mim porque eu sou melhor, né? Compre de mim porque eu sou melhor. Sim. E o cliente, ele ficava ali naquela posição de que ele poderia comprar e não gostar, e ele não tinha muita voz, ele podia ligar para a empresa, falar, né, sei lá, com saque, não sei, e falar que ele não estava satisfeito, mas ele não tinha voz, né? Assim, o cliente que saía dali insatisfeito antes, né? Antes desse período de assinaturas, aí de modelo de assinatura, de venda por assinatura, eles saíam insatisfeitos e não tinham poder. Mas aí, com o advento E da às vezes, internet, né? e às vezes a empresa nem sabia que ele estava insatisfeito, né? Imagina. Como que a Microsoft quer saber que o cara que comprou o Windows lá na prateleira não gostou do Windows? Não gostou do Windows. Não tem como ela saber, ela não tem contato com o cliente, não foi nem ela que vendeu, né? Exatamente. Aí, com o advento da internet, e principalmente, né, foi um marco mesmo, as redes sociais, esses clientes começaram a ganhar poder, começaram a ganhar voz e começaram a engajar outros clientes detratores. Então, se o cara ele não gostava da sua marca, ele tinha poder de entrar na internet, de falar mal da sua marca, né? E de fazer um trabalho ali totalmente contra o marketing, contra as vendas. Então, além do problema de não manter o seu cliente dentro da sua casa, né, dentro da sua empresa, você ainda tinha um problema que é o cliente que não estava satisfeito, né, que não tinha sucesso, não tinha resultado com os seus serviços, ele ia lá e acabava com você. Então, aí eles se preocuparam e estruturaram isso dentro da empresa deles. Foi um modelo e foi, assim, realmente uma outra coisa que foi disruptiva, né? E a partir Os caras se tornaram o maior CRM do mundo, né? Imagina. Exatamente. Né? A torre deles fica em São Francisco lá. E eles têm, que é já um lugar, né, milionário, né? De um ninho de várias startups. E eles têm o maior prédio de São Francisco. Imagina, a disrupção que isso causou, né? O impacto econômico. E imagina, gente, uma empresa de vendas que resolve um problema de vendas, não só ao nível de conseguir fazer as empresas trazerem mais clientes, como trabalhar a retenção, elas melhoram o mercado como um todo, né? Porque imagina, as empresas quando elas estão vendendo mais, elas estão atendendo melhor as necessidades das outras empresas ou das outras pessoas, e isso gera um progresso, né? Então, você veja que, digamos assim, o Customer Success, ele também é importante para gerar o progresso na economia, uma coisa muito mais do que você simplesmente fazer o seu cliente feliz. É você garantir que a necessidade de melhoria dele, que é uma necessidade, né, de qualquer empresa, qualquer pessoa, né, está sendo atendida. Então, é um impacto muito mais profundo do que a simples satisfação do cliente. É, de fato, um progresso econômico mesmo quando isso tem sucesso. A ideia, então, em relação ao Customer Success, para resumir aí toda essa história, o que é, afinal, então, o Customer Success? Ele é uma cultura, vou colocar assim, não é só uma cultura, pode ser uma área da empresa, se a empresa tiver essa preocupação for tão intensa que precisa ser implantar, né? E aí a gente já vai entrar mais ou menos nesse quesito aí daqui a pouco. Mas ele é uma cultura, né? Onde você busca não só o resultado, não só a satisfação, mas realmente o sucesso do seu cliente, para que ele vista a sua camisa e ele realmente. A ideia, no meu ponto de vista, né, de Stefania, pessoal, não é que ele evita o churn, né? Que é aquele cliente que vai embora, que abandona, que sai, mas ele promove a sua empresa
e busca oportunidades através dos seus próprios clientes, os clientes que já estão em casa, que já estão com você. Então não é assim, comprou, legal, você é meu cliente, agora beleza, eu vou procurar vender para outro e tentar influenciar e convencer outros clientes. Adeus. Sim. Não é isso, né? É Sim. você manter ele como um parceiro, manter ele com fidelidade, né? Com satisfação e principalmente com sucesso. É você olhar para o cliente, para a dor dele, para as necessidades dele, para atender isso que ele está precisando, que ele está buscando e mais, para surpreender o seu cliente. E não o contrário, olhando o que eu posso fazer, o que eu posso vender para ele. Não é isso. É você tirar o foco da empresa, né? E focar realmente no seu cliente. Essa cultura centrada no cliente, ela aconteceu nesse momento, quando perceberam que o cliente tinha voz, que ele tinha força. Não foi uma coisa natural. Foi realmente necessário que as empresas começassem a se preocupar com qual era a experiência que aquele cliente estava tendo, né? Sim. Ela era satisfatória, ela agregava e mais, ela surpreendia, né? A ponto dele virar fã da sua marca, dele querer difundir a sua marca. Foi aí que surgiu o Customer Success, né? Então, isso exatamente. E é interessante o impacto disso também nas próprias vendas. Imagina, a gente tinha um problema de vendas que a Salesforce resolveu. Aí ela resolveu o problema de vendas, ela começou a ter o problema do balde com o fundo vazio, né? Que os clientes entravam, mas saía. Mas imagina, quando você cria uma retenção, o seu cliente ele vai fazer marketing do seu produto. E aí o que acontece com isso? As suas vendas melhoram, né? Por quê? Porque você tem ali, digamos assim, 3 princípios, né? Que vão fazer a empresa querer comprar de você. Ela tem que confiar em você, ela tem que confiar na sua empresa e no seu produto, né? Imagina, se você tem uma retenção, olha, eu tenho aqui, digamos assim, 98% de retenção. Todo mundo que entra, né, para dentro da minha proposta de valor continua comigo porque aquilo de fato faz sentido, aquilo gera muito valor. Imagina, você consegue fortalecer muito seu argumento de vendas, né? Então, digamos assim, é um efeito triplo, né? Você resolve o problema de vendas, melhora a retenção e otimiza ainda as vendas com essa retenção, porque não tem ninguém melhor para fazer marketing do seu produto do que o seu próprio cliente, né? A pessoa que já teve contato com você, né? É exatamente isso. Acontece assim, que o cliente, quando ele entra, então, dentro da sua casa, né, até o momento que ele vai entrar dentro da sua empresa, falando da sua casa, porque é assim mesmo que a gente vê, assim, né? Pra gente ver com uma proximidade mesmo. Um profissional de Customer Success é o CSM, né? E ele está envolvido com esse acolhimento, por assim dizer, né? Ele vai ter essa abordagem de acolhimento. Então, quando esse cliente chega dentro da sua casa, quando ele chega dentro da sua empresa, ele já passou por uma trajetória, né? O ciclo de vida do cliente começa antes do momento, exatamente do momento de venda. Então, assim, é muito importante que a sua empresa ela tenha um foco em toda essa jornada, todas as jornadas do cliente, né? Em todo o ciclo de vida dele, em cada jornada que ele vai ter dentro da empresa. Então, tem a jornada de venda, né? A jornada de uso, enfim, todas elas com um olhar centrado no cliente. Aí, todo esse ciclo de vida, né? Ele se compõe de fragmentos de vários momentos que esse cliente vai ter de interação com a sua empresa, né? Sim. Então, focar no cliente em cada momento que ele vai ter ali para poder atender a ele de uma maneira que ele realmente obtenha sucesso com aquilo, né? Com aquela interação. Porque... E o que você precisa, né, para fazer isso? Primeiro ponto quais são os processos da minha empresa, né? Aonde que esse cliente entra em contato com a minha empresa e começa desde onde? Desde o momento que ele sabe que a sua empresa existe, que ele sabe que a sua proposta de valor existe, né? Então, você veja que Customer Success não é só você também pensar em como você vai diretamente interagir com o seu cliente. Digamos, sei lá, quanto tempo você vai demorar para mandar um e-mail, e aí quantas vezes você vai fazer reunião com ele para entender a necessidade, e aí depois ter pontos de contato posterior. Você vai precisar também entender, poxa, será que a mensagem que eu estou passando para o meu cliente sobre o que eu resolvo, sobre como eu posso agregar valor,
ela é legítima? Ela faz sentido? Ou ela pode gerar uma interpretação ruim? O cliente, ele chega aqui para mim, ele gasta o tempo dele comigo, ele consome o tempo da minha empresa também, e na verdade não é disso que ele precisa, né? Então, você se preocupar com o sucesso do cliente é também isso, você fazer com que a mensagem que é passada para fora da empresa faça sentido e já gere um sucesso desde esse primeiro momento, né? E aí, de certa forma, você pode pensar, bom, então não é só sucesso do cliente, é sucesso, né, de qualquer potencial cliente também, né? Porque a gente pode pensar, não, eu vou gastar energia com Customer Success só depois que ele virou cliente. É claro, depois que ele virou cliente, você intensifica isso. Mas é importante você já repensar nos processos antes mesmo dele já ser cliente, quando ele começa a interagir com você, né? É assim, vamos lá. Existe também uma outra área, né? E em grandes empresas, talvez essas áreas sejam mais delimitadas. Aí depende muito do porte da empresa, do modelo de negócio. Mas existem Sim. empresas que têm uma área só pensando em customer experience, né? Então, são empresas que vão desenhar toda uma estratégia, um plano dentro da experiência que eles desejam passar para o cliente. Eles vão pensar numa identidade para essa experiência que esteja totalmente atrelada com as características, né, da empresa, que a empresa quer passar, enfim, com a estratégia propriamente dita, né, da empresa. E existem também empresas que têm, digamos assim, um mix dessas duas áreas aí, tá? Mas assim, qual que é a diferença? Basicamente, o Customer Experience, ele vai desenhar uma estratégia, um plano, e o Customer Success, ele vai ser responsável por que aquilo seja realmente, por que aquilo aconteça. Ele vai pôr a mão na massa realmente, de ver se está realmente funcionando a estratégia, todas as iterações estão sendo ok com o cliente, está funcionando direitinho. Principalmente se baseia em métricas, né? Um pilar muito importante em Customer Success são as métricas, né? São, assim, marcos aí que você tem que ter, são números que você precisa ter, resultados que você precisa cobrar, né? Dentro dessa experiência, não é só você passar um relacionamento, não é só relacionamento. Não é uma área que envolve só relacionamento e satisfação do cliente. É uma coisa que Né? O que não é você leu minha mente aí. Porque é muito importante, assim, a gente falar, reforçar isso, né? Porque às vezes a pessoa tem acesso, né, a esse conceito, né, de Customer Success, e ela vai fazer uma coisa que não necessariamente é Customer Success. Então é bom a gente passar por isso também, né, Stefania? Customer Success não é atendimento ao consumidor, né? Sim. Customer Success Saque, né? também não é suporte. Customer Não Success é o call center, ela liga aqui para falar com a nossa empresa, para reclamar, né? Ouvidoria, né? Customer Success não é reativo, né? O Customer Success, ele é proativo, né? Você vai estruturar dentro desse plano de ação e aí com cada cliente, ou enfim, depende do modelo, muito do modelo de negócio, a gente vai entrar mais em detalhes em outras lives, né? Essa é mais uma live introdutória, mas dependendo de cada modelo de negócio, você vai ter uma abordagem diferente, dependendo de cada segmentação do cliente, que é um outro pilar muito importante em Customer Success, que é a segmentação, né? Dependendo de cada tipo de cliente ali, você vai delimitar um plano, uma estratégia de abordagem com ele, onde pode ser uma abordagem muito mais intensa, muito mais próxima, ou uma abordagem mais fria, mais distante. Enfim, desde que isso faça parte de um plano de ação para manter aquele cliente ali e para que ele também obtenha sucesso, ainda que seja dessa forma, uma interação mais distante, né? Então, depende de cada segmentação, de cada tipo de cliente que você vai estabelecer uma forma, um formato de abordagem. Isso, e assim, além do tipo de cliente, do modelo de negócio, né? Porque aquilo, eu tenho lá uma proposta de valor, vamos pegar um exemplo que a gente estava dando já, que é a empresa de software de vendas, né? Que é a Salesforce. O que acontece? A proposta de valor deles é você estruturar o seu processo comercial e ter uma série de recursos ali que vão fazer você vender mais, né? Poxa, dentro desse contexto aí,
como que eu vou prestar um serviço que de fato vai fazer o meu software gerar essa melhoria, né? Por isso que a gente começa a pensar em software, né, que é o programa ali de computador as a service. Então, eu estou fazendo, digamos assim, a entrega do meu software, mas também estou prestando um serviço de melhoria, né? Então, poxa, dependendo dessa proposta de valor, faz sentido eu, de fato, ter uma área ali dedicada a pensar numa jornada personalizada para o meu cliente, né? Por quê? Porque o meu cliente ele vai ser diferente, né? Eu vou ter, imagina, uma empresa de vendas. Imagina digamos assim, na capilaridade disso, né? Aonde que uma empresa de vendas pode entrar? Qualquer empresa vai precisar ali de um software de vendas, né? De um processo de vendas. Então, digamos assim, o mercado dela é muito amplo, né? Então, imagina, dentro, às vezes, do mesmo mercado, supondo uma empresa de software de vendas, agregando valor para uma empresa de software, de gestão de projetos. Vamos pegar aí um exemplo próximo de nós. Poxa, ela pode agregar valor de formas diferentes, né? Às vezes até dentro da mesma empresa, né? Dependendo do tipo de venda que ela vai fazer, ela pode agregar valor de uma maneira diferente, dependendo do tipo de empresa de software de gestão de projetos também. Então faz todo sentido eu ter uma pessoa ali pensando na jornada do cliente de maneira personalizada. Agora, pensando numa outra proposta de valor, não necessariamente faz sentido, né? Faz sentido que eu simplesmente criar automações ali que vão interagir com o meu cliente e já vão gerar essa percepção de sucesso, né? Então é muito importante também a gente pensar o seguinte, que o Customer Success ele não está numa caixa, né? Ó, você tem que ter alguém que fala com o seu cliente e aí pensa numa jornada personalizada. Não, isso depende do seu modelo de negócio. O que é importante é você pensar que a sua empresa precisa ter essa mentalidade de gerar sucesso no cliente, né? E aí a maneira que vai ser feito isso depende muito da proposta de valor dela, da necessidade do cliente, né? Que pode mudar, né? Novamente reforçando isso, a necessidade de hoje pode não ser a mesma necessidade de amanhã, então é importante planejar isso para que faça sempre sentido você ter uma área, ter recursos dedicados a garantir o sucesso do cliente. É importante lembrar que, apesar do Customer Success ter surgido dentro de modelos de negócio por assinatura, né? E que hoje é assim, totalmente difundido, a gente tem modelo de assinatura para tudo hoje, né? Quem diria? Como a gente nunca pensou, nunca imaginou que a gente fosse consumir música por assinatura. Por assinatura, né? Imagina. Netflix, né? Imagina, isso foi tão bom, né? Acabou com a pirataria, né? Imagina, você... Não é que acabou com a pirataria, mas diminuiu absurdamente, né? Então, e as assim, pessoas são muito mais satisfeitas, né? A gente nunca esperava que isso fosse acontecer, né? Eu acho que sim, foi realmente uma mudança em todo o mercado. Mas ainda, as empresas que não trabalham com modelo de assinatura, hoje, a preocupação ela é em focar o olhar para o cliente, é em centrar mesmo o foco no cliente. Ainda que não seja um modelo de assinatura, por exemplo, você tem um Uber, por exemplo. O Uber não é um modelo de assinatura tradicional, não é. Para a maioria das pessoas, né? Tem empresas que assinam, mas eu acho que até as empresas que assinam, elas pagam só quando usam, né? Então, mas aí, ainda assim, né? O Uber, por exemplo, ele trabalhou muito bem a questão de Customer Success, né? Vocês verem que tem empresas que foram modelos, até modelo internacional em Customer Success. Como o Banco Nubank, né? Que ele... até tem uma passagem aí muito interessante, que é de uma cliente que manda... Essa passagem aí, todo mundo... É bastante difundida aí na internet, né? Mas uma cliente manda um cartão de crédito, liga, na verdade, desculpa, para o Nubank, falando que o cartão de crédito dela que ela precisava de um outro urgente, porque o cachorro tinha comido o cartão de crédito, ele tinha mastigado. E aí, ela agilidade, né? Ela falou, eu tô precisando, tô desesperada e tal, enfim. E aí, o Nubank não só mandou um cartão de crédito com a velocidade, a necessidade dela, não só atendeu a necessidade dela, tá aí um ponto, acho que exemplifica bem. Como, além disso, ele mandou junto na caixa, onde foi o cartão de crédito, um brinquedo roxo de cachorro, de mordedor. Que era Olha só, que absurdo, né? na mão, falando assim, que eles esperavam que agora o cachorro não comesse mais. Então, assim... que sensacional isso, né? Viralizou na internet, foi o máximo. Todo mundo, eu quero... Né?
Existem Aham. realmente, óbvio, os early adopters aí que acharam o máximo a proposta, né, totalmente diferenciada desse banco. Mas Uhum. se você for pensar em questão de propagação, né? Uhum. Inicialmente os early adopters vão lá, entraram, beleza. Como que você vai fazer eles propagarem aquilo? Eles têm que estar, no mínimo, obtendo sucesso com o seu serviço. É o O mínimo. mínimo, né? Sim. Senão, eles vão ser neutros, eles vão entrar lá, vão estar felizes, né? Vão permanecer lá, vão obtendo um serviço melhor, mas eles não vão comentar. Eu me Uhum. lembro, há uns anos atrás, eu entrando dentro de uma loja, né, de um cliente meu, Uhum. e ele falando assim, cara, você já tem o Nubank? Eu falei, o que é Nubank? Aí ele, Sim. nossa, eu não tenho Nubank? Então, assim, ele era o típico propagador. Ele estava tão satisfeito com, nossa, porque o Nubank faz isso. No Nubank eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ele era o Sim. típico cliente propagador. Sim. Todo mundo fala assim, isso então que é Customer Success? E eu já vi vários CSMs falando, gente, não é mandar um brinquedinho de cachorro, sabe? Sim. Porque essa passagem ficou muito É. conhecida. Foi uma coisa que até difundiu o próprio Customer Success. Então, eu acho que foi válida, né? Aham, Mas claro. realmente não se trata exatamente disso. Se trata também de Uhum. surpreender? Sim, ótimo. Seria interessante que a gente pudesse, além de satisfazer, surpreender, trazer uma experiência que fosse incrível, né? Sim, Mas é, agregar algo a mais, porque tem aquilo, né? O meu cliente está satisfeito comigo, digamos assim, um indicador de que a minha empresa é maravilhosa, é fora da média, ela vai se diferenciar, ela vai garantir a permanência dela no mercado? Não necessariamente. Se ele está satisfeito com você, vamos pensar o seguinte, é o mínimo, na verdade, né? Ele estar satisfeito é o mínimo que pode acontecer, porque ele está pagando por aquilo. Ele está uhum, gastando energia, ele está colocando recursos ali, né? Então, o mínimo que pode acontecer é ele ter satisfeito. Então, o Customer Success, ele visa não só garantir o mínimo, como fazer isso também que você fez, surpreender o cara e até abrir a mente dele para novas necessidades que podem ser atendidas com a proposta de valor da empresa, né? exatamente. E assim, vamos lembrar aqui que isso foi uma exemplificação, até os CSMs eles ficam bravos quando fala desse exemplo, mas eu acho que foi válido realmente, igual eu já te falei, porque a gente Sim, pôde promover um pouco mais sobre o que é Customer Success. Mas, na verdade, está muito mais ligado a métricas, né? A gente ter sim, uma análise, não adianta só você bolar uma estratégia, propor as ações, efetivar essas ações, se você não colher ali os resultados, uma análise desses resultados, para poder sempre estar buscando uma melhoria contínua ali, né? Sempre estar buscando novas soluções, novas propostas ali de valor para aquele cliente. Porque o sim, interessante é a gente entregar realmente valor a cada interação, né? sim. E é isso que conceitua, né? É isso que conceitua o Customer Success, né? É você garantir o sucesso pelas interações que você faz com o seu cliente, né? E aí essas interações, relembrando, elas não precisam ser feitas por pessoas, né? Então, Uhum. eu até, quando eu estava falando sobre essa época que a gente falaria ontem, eu falei, olha, dentre as vezes que eu estava conversando com a Estefânia, planejando, né, justamente essa questão do Customer Success, ela falou, vamos pensar aí no Nubank, né? Aí, o que você pensa no Nubank? Eu falei, agilidade, eu penso em eficiência, né? Eu penso em qualidade no atendimento, e aí, beleza. Vamos pensar em que momento isso aconteceu. Gente, eu nunca falei com ninguém no Nubank. Nunca precisei ligar, nunca recebi um e-mail. Sempre foi interação com o robô, né? Mas veja só, você interagir com o robô significa que você está tendo uma coisa impessoal, né? Significa que você está, digamos assim, limitando ali a sua capacidade de gerar valor. Não, eu vou fazer essa pessoa aqui, ela vai só interagir com o robô. Não necessariamente isso é ruim, se a necessidade dela pode ser atendida com o robô, poxa, isso é ótimo, porque para ela vai ser bom, não necessariamente todas as pessoas querem falar com outras pessoas. E para a empresa que está prestando serviço nesse sentido também vai ser bom. Por quê? Porque ela, poxa, já configurou uma coisa que vai ser feita automática. E outra, vai garantir a excelência, né? Porque imagina, nos Estados Unidos eles dizem lá que uma meta, né, das empresas relacionada à qualidade do atendimento é você retornar um e-mail em até 2 horas. Cara, imagina, você consegue retornar um e-mail em 2 horas de todo mundo que te manda um e-mail, né?
Poxa, tem empresas que você manda e-mail, os caras nem vão te responder aqui no Brasil. E lá você tem que responder em 2 horas, sabe? Então é um absurdo. Imagina, se você conseguir responder um e-mail, fazer um robô ler ali a sua mensagem, responder para você, já com conteúdo personalizado, não só aquele famoso, recebi seu e-mail, né, sabe Deus quando eu retomo seu contato, poxa, isso é maravilhoso, né? E imagina, você conseguir criar esse tipo de experiência, customizar, estruturar os seus processos para esse nível, é totalmente disruptivo e faz as pessoas se sentirem, como você falou no começo da live, acolhidas, né? Porque elas dizem, poxa, foi pensado num processo para esse tipo de necessidade que eu estou tendo agora e ele foi atendido de imediato, né? Então isso é fenomenal, né? E é uma coisa que pouquíssimas empresas pensam hoje. Poxa, como que eu preciso repensar o meu modelo de negócio primeiro, a necessidade do meu cliente, porque eu acho que Customer Success está muito relacionado a isso, né? Você entender o seu cliente. Você, de fato, se esforçar em entender o seu cliente. Você pode entender o seu cliente sentando com ele, entendendo ele aí, que você precisa, de fato, você está procurando a gente porque a necessidade declarada faz sentido com o seu produto, né? Ou você simplesmente fazer com que ele interage com o formulário, com o robô e passe ali a necessidade dele e você configure a hierarquia de processo por trás disso para que ele saia satisfeito. Né? Bom, a gente pensando aqui que serviria, assim, tem tudo a ver, óbvio, né? Serviria, não serve, né? Para empresas com modelo de assinatura. Serve para todas as empresas? Serve para qualquer empresa? Para quem que serve o Customer Success? São perguntas interessantes. Né? Qualquer negócio pode ter uma cultura centrada no cliente, né? Sim. E obter aí o sucesso do cliente através de uma estratégia planejada. Então, você precisa ter uma área lá dentro da sua empresa. Quais são os requisitos? O que você precisa ter? Se você tem um pequeno negócio, você não precisa necessariamente ter uma área inteira pensando no Customer Success, né? Buscando ali as interações e tudo mais. Não. Se você é um negócio pequeno, você pode colocar, né, implantar essa cultura através de ações com seus colaboradores, né? Então, assim, por quê? Porque não é só o Customer Success que vai trazer o sucesso para o cliente. Eu acho muito importante. Isso é fundamental, né? O cara, por mais que ele seja bom, ele tenha pensado ali em tudo, sozinho ele não vai conseguir, porque na prática não é ele que entrega o valor, né? O valor principal, né? A empresa é um organismo, um conjunto, né, de processos, de pessoas ali envolvidas. Então, assim, na verdade, o Customer Success, ele tem interação com todas as áreas. Não adianta eu planejar e eu executar as minhas interações como CSM, entregando valor, se, por exemplo, a área de operações não está fazendo o mesmo. Se, por exemplo, a área de vendas não está fazendo o mesmo. Se a parte de administrativo, do financeiro não está fazendo o mesmo, né? Outra coisa que eu acho legal lembrar aqui é que, assim, Ou seja, só abrindo um parênteses. Beleza, a área de vendas precisa estar fazendo a parte dela, a área de operações também, mas quando elas interagem também precisa acontecer a coisa certa. Né? Porque às vezes o cara, não, mas no meu processo, as coisas que eu como vendedor eu fiz certo. Aí o desenvolvedor lá, pensando na empresa software, não, eu também fiz o código bacana, conforme os requisitos. Beleza, mas e quando vocês sentaram para conversar sobre o que foi vendido e o que precisa ser entregue? Será que nessa interação, quando vocês interagiram juntos, a coisa gerou sucesso, foi bem feita, né? Tem essa questão também, né? As empresas, as áreas, elas não podem mais pensar separadamente. Eu faço o meu, você faz o seu aí e dane-se. Não, a gente precisa juntos interagir para que o sucesso seja alcançado. A gente pensar em uma jornada do cliente que tem uma identidade, né? Essa identidade, ela tem que ser integral para toda a empresa. O cliente não pode ter uma expectativa inicial e aquilo não acontecer depois. Então, não só o marketing tem que estar alinhado, como todas as outras áreas, né? E essa interação interna também. É importante lembrar aqui que existem algumas coisas que são básicas, são requisitos, né? Para que o Customer Success se suceda também, né? Uma coisa importante é a gente fazer o uso de uma tecnologia que dê um respaldo para que a gente execute as ações, né? A gente precisa seguir as métricas, os planos que a gente traçou e ter um processo para o próprio CS, né? Seja o processo da pessoa como CSM ou do robô fazendo o papel de CS, né? Você precisa pensar em qual vai ser o processo.
Exatamente, a gente precisa ter um desenho dos processos internos muito bem definido, né? Isso é um outro requisito. A gente entender como que funciona essa dinâmica da empresa, né, internamente, para que essas áreas possam se integrar, né, e realmente adotar essa ideia de braços abertos, que é a adoção da cultura mesmo, né, para que ela se enraize e realmente faça sentido dentro da empresa, faça sentido para os colaboradores, faça sentido não só na parte estratégica, mas para todos, né? Sim. Desde o cara que tem a interação direta com o cara que não tem, porque ele às vezes é uma peça fundamental, às vezes ele não tem uma interação direta com ele, mas internamente ele tem outros colaboradores e a é crítica importante, onde ele vai passar informações preciosas sobre o cliente, sobre o projeto, sobre o produto, enfim, sobre qualquer um desses. Olha os passarinhos aí. Eu tenho os quero-queros aqui. Cuidado. Essa cultura tá realmente enraizada ali dentro da empresa é muito importante, é um requisito muito importante. Não só a tecnologia, a cultura, como a visualização ali, bem detalhada, bem estruturada desses processos para você identificar onde estão os gaps, o que está acontecendo, por que tá falhando. E óbvio que não adianta você ter uma área de Customer Success estruturada, maravilhosa, toda a cultura, toda a equipe, todo o time da empresa trabalhando. Vou contratar o gerente de CSM lá, o gerente de Customer Success da Salesforce para minha empresa, então o meu cliente vai estar satisfeito. Se o seu produto Com certeza não. seu produto e o seu serviço também não foram pensados para, né, o seu público-alvo ali, para o seu cliente ideal, ali, não vai rolar. Não vai rolar. E é importante a gente pensar que é muito mais do que um processo, é muito mais uma tecnologia, do que pessoas bem treinadas. É uma mentalidade, né? É uma maneira de pensar a entrega de valor dessa empresa. É uma maneira de você pensar, olha, eu preciso garantir, né, em última instância, a satisfação do meu cliente, né? E isso, digamos assim, cria todo um ambiente favorável a isso, né? Quando você pensa na satisfação do seu cliente em primeiro lugar, né? Tudo muda, né? Então você precisa estar de olho nisso, né? Garantir o Customer Success é um dever de todos. Por mais que você tenha uma área de CS ali que eventualmente pode ser responsável, lembrando, né, Stefania, se isso fizer sentido para o seu modelo de negócio, isso precisa estar na mente de todo gerente de setor, de área ou dono de processo, né? Lembrando aqui mais uma vez que isso realmente surgiu no modelo de assinatura, mas não necessariamente precisa hoje estar numa empresa que tem um modelo de assinatura. Eu vou dar um exemplo próprio, né? A gente lá na Trentin, a gente não trabalha somente com modelo de assinatura. É uma das coisas, sim, mas a gente não trabalha somente com isso. A gente trabalha lá também com consultoria, projetos, e é uma coisa muito personalizada. Então, assim, qualquer empresa pode adaptar o Customer Success, até porque, gente, é um parênteses aqui, é uma coisa muito nova. A gente está pensando aí, ano 2000 cá, 20 anos, ok? Beleza. Só que, em termos é novo, de Brasil, mas tem 20 anos, né? Você veja que absurdo, né? Então, é absurdo. É uma coisa que, tipo assim, é nova, mas, poxa, já tem 20 anos. Que os caras começaram a pensar nisso, né? Não, de fato é nova, você tem razão. Mas é nova por quê? Pro nosso contexto. Se eu sair na rua aqui e perguntar para 10 pessoas o que é Customer Success, a chance de nenhuma delas saber é muito grande. E não é um problema. Não é um problema isso. Digamos assim, é uma dinâmica de como as empresas aqui elas estão absorvendo esse conhecimento e de fato estão ligadas para essa necessidade. Né? Em termos de Brasil, a gente está falando aí de 8 anos, tá? Eu tô colocando muito. A gente vê profissionais falando, eu tô 8 anos na área, 7 anos na área. Tá, ok. Mas assim, quando isso começou a ficar mesmo forte, Brasil, tá? Com toda a sinceridade, 2018, 2018, por aí. Sim, tá? Por aí. Mais ou menos, tá? Então a gente está indo aí para 2 anos, 3 anos, vou colocar 3 anos aí de uma área
crescente no Brasil. Então, tem muita coisa para a gente desenvolver, adaptar para a realidade brasileira e, principalmente, adaptar para o olhar da sua empresa. Você pode fazer. Você pode trabalhar com Customer Success em qualquer negócio. Desde o menor negócio até o maior negócio, sabe? Desde qualquer modelo de negócio, eu acredito que dá para você trabalhar. Desde que você centre a cultura, né? Toda a estrutura da empresa com olhar, com foco direcionado para atender o seu cliente. O que ele precisa? E dar além do que ele precisa, né? Realmente entregar o sucesso. O sucesso não é necessariamente o que ele precisa. Às vezes o que ele precisa é atender o básico das necessidades dele, já estaria ok. É isso que você quer? Não, você quer um cliente que seja, tipo, top, né? Você quer um cliente que seja o cara que vai vender o seu produto, né? Sem você precisar já falar, vamos fazer um depoimento aí, né? Então, assim, quando a gente fala de métricas, a gente pode até aprofundar isso numa próxima live, mas é aquilo, dependendo da métrica de sucesso ali, da sua entrega de valor, você tem o cliente que é o detrator, você vai ter o cara que, assim, se tiver numa roda ali, ele vai falar ou não, depende muito da circunstância, é totalmente aleatório, né, a chance dele falar, ou dependendo da nota ali, ele vai falar de fato que a sua empresa é a melhor. Quando ele for pensar em software de venda, ele vai recomendar os seus portos e assim por diante. Por quê? Porque você fez um ótimo trabalho ali, né, da porteira para dentro, em garantir o sucesso dele, né? A gente vai falar em outras lives, vamos adiantar aí pra galera, que em outras lives a gente vai entrar mais aprofundadamente sobre outros temas, né, de Customer Success. Mas, como eu falei, a gente trabalha muito com métricas, existem várias métricas aí, né, existem umas mais famosas e geralmente a gente só ouve falar nelas e acha que, assim, tem que ser através delas e não necessariamente, tá? Eu falo de cadeira, que às vezes a gente tem que fazer várias adaptações, às vezes, dependendo do seu modelo de negócio, para poder chegar numa área aí bem redondinha ali, que consiga atender realmente o que você espera, né, de Customer Success, estar de acordo com a estratégia da empresa. O Customer Success ele tem que estar bem alinhado, atrelado ali à estratégia da empresa. E até foi por isso que o Agostinho deu todo o suporte aí junto com a gente no desenvolvimento da área, porque ele também trabalhou muito aí com a Trentin na questão da estratégia nossa. Então, foi muito legal ter a interação dele aí. É aquilo, quando a gente pensou, né, ali que fazia sentido, né, ter uma área de Customer Success, isso começa, digamos assim, a criar um efeito borboleta, né, que diz, você pensa na ideia, você pensa, poxa, o que eu preciso melhorar? Pô, vamos olhar para a arquitetura de processo, vamos olhar onde que o cliente pode interagir com a minha proposta de valor, com a minha mensagem, com, né, o que eu faço. Pô, desde o marketing, passando pelo comercial, pela área de operações, entendendo a necessidade, tudo isso faz parte do sucesso do cliente. Desde o momento, até, por exemplo, um cara que entrou, vamos pensar o seguinte, o cara entrou em contato com a minha empresa, né, viu ali um anúncio, alguma coisa assim, e fez contato com a área comercial e viu que não fazia sentido para ele naquele momento. Poxa, ele teve sucesso, ou não é? Eu não necessariamente consegui vender para ele, mas eu fiz o meu papel em dizer, olha, talvez não seja o momento de você, né, adquirir a nossa proposta de valor, faz primeiro isso, isso e isso, né? Se você tem uma venda consultiva, você já orienta ele ali a buscar coisas antes, né? Às vezes preparar a casa dele, ou buscar uma outra proposta de valor, né? Isso, você garantiu já o sucesso desse seu potencial cliente e ele não comprou, mas ele saiu satisfeito, né? Diferente daquele cara que não comprou e saiu com uma má impressão de que, olha, não faz sentido para mim, fui mal atendido, né? Ou deu tudo errado, né? Exatamente. Bom, eu vou deixar aqui um questionamento, aí uma coisa no ar, uma pincelada, para a gente se preparar para uma nova live. A gente provavelmente vai abordar vários outros temas, como métricas, como segmentação. Tem muita coisa aí para falar nesse âmbito aí, né? Processos, a gente tem muito tema ainda, muita coisa para discutir. Mas eu vou deixar um questionamento aí no ar antes da gente finalizar nossa live, que é como que seria, então, a gente
estruturar, ser tão importante, né? A cultura centrada no cliente, a cultura interna da empresa está totalmente alinhada com essa visão focada de foco no cliente. Como que a gente poderia começar a introduzir isso? Como que a gente poderia aguçar isso? Na minha experiência, eu penso que está bastante relacionado com a parte do direcionamento da empresa. Então, Sim. C-levels, né? Toda a parte de estratégia da empresa está direcionada para isso. Mas na prática, como que funcionaria essa questão assim, de traduzir isso para os colaboradores? Como que funciona? Primeiro, a primeira coisa é que a empresa tem que estar preocupada. A gente tem mais uns 2 minutinhos aí, Marcos. Sim, a gente tem que estar preocupado com o sucesso dos nossos colaboradores. Porque se os nossos colaboradores estiverem tendo sucesso, né? Eles estiverem satisfeitos. Isso é muito importante estar falando, Stefania. Se a cultura da empresa for centrada no sucesso do cliente, é porque antes disso houve uma preocupação com o sucesso do colaborador que está ali. Exato. Né? Eu já vi empresas assim, de fato fazerem um desserviço à sociedade por focar extremamente no cliente sem essa visão aí que você está falando. O cara, o foco é o cliente, beleza, então eu vou massacrar o meu colaborador porque o que importa é o cliente estar satisfeito. Você vai criar um efeito reverso. Se o seu colaborador estiver insatisfeito, o seu cliente, por mais que você faça coisas, digamos assim, orientadas a satisfazer ele, você vai criar um caos, né? Um caos de interação, um caos, né, na agregação de valor mesmo. Por quê? Porque, gente, quem gera valor na prática para o seu cliente, por mais que eu seja uma empresa, sei lá, 100% de tecnologia, o cara nunca vai ver a cara do meu colaborador, é o seu colaborador, ele que está ali por trás, criando, né, a proposta de valor, entregando isso para o seu cliente. Então é muito importante mesmo que a gente reforçar isso no final, né? Que poxa, beleza, o foco tem que ser o cliente, mas como que você começa isso? Por mais que essa internamente. Por mais que essa ideia faça total sentido de que eu preciso do meu C-level ali, que é o nível diretivo da empresa, que são as pessoas que definem as metas. A minha meta é ter um NPS, pegando um exemplo, de 8.5. Beleza, essa é a minha meta. Agora, o que eu vou fazer para isso? Né? Começar olhando para dentro de casa, né? Será que o meu profissional aqui que gera valor está satisfeito, né? Muito isso. Gente, eu queria agradecer primeiro, Agostinho, o convite. Fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Foi uma introdução, né? A proposta era essa, né? Mas como a gente falou, a gente pretende fazer mais. A interação acho que foi boa. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Sim, eu também gostei bastante. Muito obrigado aí, gente. Todo mundo que pôde participar. Obrigado você, Stefania, aí, por aceitar o convite. Obrigada, pessoal, junto com a gente nisso. Assistido às 7 horas da manhã, né? Tomando um cafezinho aí. Eu já tinha avisado. Falei, olha, gente, vai tomando café e assistir no Instagram. Então, valeu a participação de vocês. Espero que o conteúdo tenha realmente gerado valor para vocês, assim como pra gente foi muito prazeroso ter feito. Com certeza. Muito bom. E Obrigado, Stefania. Bom dia aí, Agostinho. Bom trabalho. Bom dia. A gente vai Obrigado. Para você também. Um abraço. Tchau, tchau.